Infelizmente, a cidade de Itu enfrentou por mais de 200 anos uma dificuldade que frequentemente afetava muito a população: a falta de água nas torneiras. Um episódio que exemplifica isso ocorreu por volta dos anos 1800. Foi quando o padre Antônio Pacheco da Silva, figura importante da época, se viu obrigado a doar seu próprio dinheiro para construir encanamentos que levassem água à população que necessitava de abastecimento. Ao longo das décadas seguintes, foram muitos os períodos de falta de água. Nos anos 2000, a cidade viveu uma crise hídrica sem precedentes, que só viria a ser superada em 2014. Os 150 mil moradores de Itu enfrentam um racionamento de água há 8 meses. As represas estão secas. Os moradores da cidade tentam encontrar maneiras de se adaptar à falta de água. Essa aí é a água que vocês tomaram banho. A água do banho. Joga aqui dentro, para depois jogar aqui dentro da descarga. A piscina vira uma caixa d'água improvisada. No desespero, até um córrego de água turva serve. Vem buscar aqui para fazer almoço, comida, café, as coisas, tudo. A concessionária Águas de Itu diz que tem comprado 3 milhões de litros de água por dia para abastecer a cidade. Mas os moradores reclamam. Minha casa faz 15 dias que não sobe água. O único lugar com água potável de graça é esta fonte. A maior seca na história da cidade provocou um protesto violento na última sessão da Câmara de Vereadores. Em 2021, em meio a uma estiagem sem precedentes, foi necessário realizar alguns dias de rodízio do abastecimento de água. É compreensível que isso tenha trazido memórias difíceis na maioria da população, que pode ter imaginado que voltaria a ter o mesmo problema de antes. Mas o fato é que a primeira grande diferença esteve na transparência das informações divulgadas pela CIS, Companhia Ituana de Saneamento, e pela imprensa. Vamos falar sobre a CIS em breve, mas é importante destacar que ela teve um papel central na mudança que ocorreu em Itu. Outra diferença está na origem do problema e na capacidade que Itu tem para enfrentá-lo. As chuvas nos primeiros 6 meses de 2021 foram semelhantes às chuvas no mesmo período de 2014, 483,30 milímetros. Além disso, é importante ressaltar que o ano anterior a 2014 teve quase 300 milímetros de chuva a mais que o ano anterior a 2021. Ou seja, a cidade vinha de um ano com melhores índices. O ano de 2018 também teve forte estiagem, com 364,20 milímetros nos primeiros 6 meses do ano, mas 2017 teve índices dentro da média. Mesmo assim, não houve em 2021 um racionamento como o que ocorreu em anos passados. Meu nome é Sônia Maria, moro no bairro Novo Itu há mais ou menos 20 anos. Em 2014, realmente faltou bastante água na cidade de Itu e a gente teve que, inclusive no meu prédio onde eu moro, a gente teve que comprar. Foi muito sofrido, né, nessa época. Hoje, o que eles estão fazendo, eu acho mais fácil, né, para a população. Eu acho que as obras que foram feitas na cidade foram necessárias, né. Teve que quebrar devido ao quê? Os canos estarem todos velhos, podres, né, que era ferro, né, tudo podre. Então, perdia-se muito, né, a água. Sônia, acredito que não foi feito antes, porque seria uma obra, uma coisa que não daria muito ibope, entendeu? Então eu, na minha opinião, acho isso. Mas que seria muito necessária, como, né, foi feito, por quê? Porque era necessário ser feito. Lógico, temos que economizar, né, água. Não só na cidade de Itu, né, a gente tem que economizar. Em todo lugar está tendo falta d'água, né? Então a gente tem que colaborar e economizar. Está tendo que racionar? Tem que racionar. Só que a população tem que se conscientizar e não ficar lavando calçada, entendeu? Que às vezes você flagra as pessoas lavando calçada.
Agora, eu tenho outras pessoas que lavam a calçada, quando podem, com água da máquina de lavar, por exemplo. Ao invés de levar para o cano, elas lavam o quintal. Então, tem pessoas conscientes e outras não. Inclusive, eu tenho uma irmã que ela faz captação de água de chuva. Ela enche uns baldes, né? E quando ela molha a planta com essas águas, né? O ano de 2018 foi um dos mais secos dos últimos tempos, com índice de 1.007,40 milímetros de chuva no total. Mesmo com os trabalhos da CIS ainda no início, a cidade não sofreu em 2018 como sofreu em 2014. Existem diferentes fatores que contribuíram para isso. Um deles é a maneira de se distribuir água pela cidade. O rodízio no abastecimento de água deve ser feito de maneira inteligente e, acima de tudo, transparente. Quando a população é informada sobre os dias em que terá água, ela não sente a necessidade de acumular água em excesso nos reservatórios caseiros. A educação de todos e a campanha para a economia de água são outros fatores que ajudam a desenvolver um canal direto de comunicação entre os cidadãos e o poder público. Mesmo assim, precisamos nos atentar ao fato de que os períodos de estiagem estão ficando cada vez mais frequentes e os especialistas são unânimes ao determinar o que nos leva a essa condição: o aquecimento global. As mudanças climáticas que ocorrem em função do aquecimento global são uma realidade que todos nós, as mais de 7 bilhões de pessoas do planeta, vamos ter que enfrentar. O aquecimento global é um processo de aumento da temperatura média do planeta Terra. Esse processo ocorreria naturalmente e de maneira gradual, mas as emissões de gases poluentes e o desmatamento das florestas de todo o mundo contribuem para que isso ocorra com mais rapidez e descontrole. Pesquisas recentes indicam que o planeta deve ter um aumento de 5 graus Celsius nos próximos 200 anos. Antes disso, ele demorou nada menos que 10.000 anos para aumentar os mesmos 5 graus. O aumento rápido na temperatura média do planeta favorece ainda mais as queimadas, contribuindo com o desmatamento e com o aumento da temperatura dos oceanos. Como a natureza funciona em uma perfeita harmonia e causas e efeitos, os resultados são muitas vezes incalculáveis. Não é porque a temperatura média do planeta está maior que não podemos ter invernos mais frios. Os dias de verão também podem ser mais quentes ou até mais secos. Condições extremas como inundações, furacões e ondas de calor podem ser cada vez mais frequentes. É por isso que devemos nos preparar para enfrentar períodos de estiagem mais longos. E a melhor forma de nos prepararmos para isso é criando meios para evitar o abalo nos complexos sistemas de rios, mananciais e matas ciliares. Para que as pessoas não sejam tão afetadas de maneira tão severa, é preciso que o poder público invista em infraestrutura que garanta meios de enfrentar as mudanças. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, a principal origem dos problemas históricos de falta de água na cidade está na falta de investimentos. Isso ocorre desde que um padre precisou doar seu dinheiro próprio para ajudar a população. Foi somente nos anos 1950 que Itu passou a ter água tratada para boa parte da população. Nos anos 1970, foi criado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que foi privatizado no ano de 2007, quando passou a enfrentar crises institucionais e de falta de planejamento. Os investimentos mais importantes para o futuro da cidade ocorreram nos últimos anos, especialmente após a fundação da CIS, a Companhia Ituana de Saneamento, no dia 2 de fevereiro de 2017. Você conhece a Companhia Ituana de Saneamento? No próximo episódio, vamos contar mais sobre os avanços na distribuição de água para a população ituana.